Olá pessoal do sexto ano, estamos dando início a mais uma semana de aulas, mais uma semana aqui com os vídeos da gente. Nessa primeira aula nós vamos iniciar corrigindo, como de costume, as atividades, algumas das atividades passadas na semana anterior. É só para relembrar, é importante que vocês façam, assistam esses vídeos com o material de vocês do lado. Então peguem o livro de matemática de vocês e vamos só relembrar quais foram os conteúdos que a gente trabalhou nessa semana e dar continuidade com a correção dessa atividade. Bem, pessoal, se vocês lembrarem bem e abrirem seu livro lá na página 112, a gente deu continuidade a semana passada ao estudo dos divisores e dos múltiplos de um número natural. Tem uma aula bem interessante para vocês lá no nosso canal. Insisto mais uma vez, para quem não assistiu, assista, porque essas aulas são interessantes para vocês e vão te ajudar muito, pode ter certeza. E dando continuidade a esse conteúdo, pessoal, a gente viu mais um nomezinho novo para a gente usar quando a gente está falando de divisibilidade. Não foi? A gente viu em alguns vídeos aí anteriores que a gente usa a palavra divisor e a palavra divisível, para tratar de divisibilidade. E nesse capítulo a gente viu mais uma palavrinha equivalente também a essas outras duas, que é a palavrinha múltiplo. E aí vocês viram como encontrar os múltiplos de um número natural. Basicamente é só você escrever a tabuada do número que você quer. Então, se eu, por exemplo, aqui não tenho os múltiplos de 4, eu vou multiplicar o 4 por todos os números naturais. Então, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. E assim vai, 12, 16, 20, 24, 28, sucessivamente e infinitamente. É como se fosse uma tabuada infinita. A tabuada que a gente tem, geralmente em cadernos e em livros, ela para no 10, no 40 no caso. Só que quando a gente pega os múltiplos, a gente quer entender como é o comportamento indefinido dos múltiplos de um número natural. Vimos também que o processo de divisão pode ser usado para determinar se o número é ou não múltiplo de outro, se ele é divisível por, ou se o número é divisor de, Assim a gente viu todas essas palavrinhas ao longo dessas aulas. E o processo de divisão é útil para saber quando um número muito alto, se eu quero saber se um número relativamente alto é múltiplo de outro número ou não, porque é cansativo fazer os múltiplos do número até chegar perto ou igual ao número que eu quero saber. Então eu uso a divisão para saber se o número é múltiplo de outro. Se der exata, tem a relação de multiplicidade, o número é múltiplo do outro. Agora, se a divisão não der exata, é porque não há uma relação aqui de múltiplo, de divisibilidade. Ok? Bem, e para praticar essas ideias, a primeira atividade aplicada para vocês foi a atividade da página 114, que é a que a gente vai começar a correção agora, Foram passadas algumas as atividades para vocês, eu vou corrigir apenas algumas delas, para as demais ficarem como exercício para vocês, mas como eu já disse algumas vezes, se ficarem dúvidas, é só perguntar ao seu professor. Bem, então vamos lá. Vamos começar com a questão 3 dessa página, A questão 3 tem das letras de A até a F. Então ele dá pra gente, pessoal, dessa questão 3, acompanhando aí pelo livro de vocês, Na página 114. Ele dá pra gente um conjunto, ou seja, um agrupamento. Ele chamou esse agrupamento de A e está dizendo pra gente que esse conjunto é formado pelos elementos 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10, certo? Apenas esses 7 números aí. E ele quer que você identifique, em cada letra, quais deles, apenas desses aqui, quais deles que são divisores do número que ele te dá como opção. Então vamos lá. Mais uma vez, pessoal, Quando vocês virem questões que têm itens, como é o exemplo aqui das 3 primeiras questões, eu sei que o hábito de muitos é tentar marcar, mas leia o enunciado, perceba se o enunciado realmente está pedindo para você assinalar, marcar uma das alternativas. Nenhuma dessas questões ela pede para você assinalar alternativa nenhuma, não. Ela quer que você analise cada uma separadamente. Então, nenhuma dessas questões aqui é de marcar, de múltipla escolha. Vamos perder esse hábito que vocês conquistaram ao longo do tempo e vamos aprender a ler a questão e entender o problema. Então a questão 3 é um exemplo disso. Você tem aqui 6 itens de A até a F
mas você não vai marcar nenhum deles, não tem por que marcar. Ele quer que você identifique, né, em cada um quais são os divisores do número que aparece lá. Então você vai fazer 6 opções, tá? Então vamos perder isso. Continuando aqui, pessoal, a gente vê o seguinte, ó. No item A, ele quer que a gente analise quais desses 7 números aqui, né, são divisores, né, de 14. Tá? E aí, pessoal, o que é ser divisor de 14, né? Se o número é divisor de 14, é porque a divisão de 14 por esse número tem que dar uma divisão exata, não é assim? 14 tem que ser múltiplo do número que eu estou analisando. Então, vamos analisar aqui cada um deles. 14 tem seus divisores, né? Mas apenas alguns deles estão aqui dentro. Se estiverem, então vamos analisar quais são eles. Vamos começar pelo menor, né? O 2. O 2, pessoal, divide o 14. O 2 é divisor de 14. A gente pode usar os critérios, foi que a gente aprendeu algumas semanas aí atrás. Qual é o critério do 2? Se o número for par, o número é divisível por 2, não é assim? Então, 14 é par. Então, o 2 realmente divide o 14. Então, 2 é uma opção. O 3 divide o 14. O 3 também tinha o seu critério, né? Eu vou somar os algarismos e vou ver se dá para dividir por 3. 1 mais 4 dá 5, só que 5 não dá para dividir por 3, né? Dá 1 e sobra 2. Então, o 3 não é divisor de 14. O 5, né? O 14 não termina em 0 nem termina em 5, então o 5 não é divisor de 14. O 6, pessoal, né? O 6, se você lembrar bem, o número é divisível por 6 se for divisível por 2 e por 3. A gente viu que 14 dá por 2, mas não dá por 3. Então também não dá por 6. 14 dá para dividir por 8? Também é fácil de observar que não, né? O primeiro número, né, diferente do 8, que é divisível por 8, é o 16, né? Porque a tabuada do 8 vem 0, 8, aí 16. Né? Assim, os múltiplos de 8. O 14 não está lá. Então, 14 também não é divisível por 8. O 9, né? A gente viu que o número é divisível por 9 se a soma dos algarismos for divisível por 9. Como aqui dá 5, né? 1 mais 4, 5. 5 não é divisível por 9, então não dá para dividir por 9. E por 10, a gente viu que o número é divisível por 10 se esse número terminar em 0. Terminou em 4, então não é divisível por 10. Então, desses números aqui, apenas o 2 é divisor de 14. Tudo bem? É só analisar um por um, né? Professor, eu fiz a divisão de 14 por cada um deles. Dá certo também, só que você vai levar um tempo maior, né? Porque você vai fazer provavelmente 7 divisões. Então, usar os critérios, né? Quando couber, pode ser, né? E vai sempre ser uma estratégia para você economizar tempo. Vamos aqui para a letra B. Eu vou fazer algumas, tá? Para não fazer todas as 6. O número da letra da letra B é o número 18. Então, vamos analisar quais desses 7 números, né, são, ou é, né, se for apenas um, que nem foi a letra A, divisor de 18. Vamos analisar de novo, né? Então, por 2, 18 é par, então dá por 2. 2 é divisor de 18. Ok. 3. Vamos analisar a soma dos algarismos, né? Assim? 1 mais 8 dá 9 e 9 é divisível por 3, né? Dá 3 e sobra 0. Então, dá sim por 3. Por 5 não dá, né, pessoal? Porque 18 termina em 8. Para dar para dividir por 5 tem que terminar em 0 ou em 5. Não dá por 5. Por 6 a gente sabe que dá, porque dá para dividir por 2 e por 3. Lembra do critério do 6? Se dá para dividir por 2 e por 3, também dá por 6. 18 dá por 8? Dá não, né? Porque analisando do mesmo jeito, os divisores, né? Os múltiplos de 8 são 0, 8, aí 16, né? Do 16 pula para o 24. Então, passou direto 18, né? Então, 18 não dá para dividir por 8. Dá por 9? Dá, né? Porque analisando o mesmo critério do 3, você soma 1 mais 8 dá 9, e 9 dá para dividir pelo próprio 9. Não é assim? Então, dá para dividir por 9. Por 10 não dá, né? Porque ele teria que terminar em 0. Como termina em 8, não dá para dividir por 10. Então, 18 ele é divisível por 4 desses 7 números, né? Então, já foi para uma quantidade bem maior que a primeira. Tudo bem? Perceba que eu não fiz nenhuma divisão, né? Eu só utilizei os critérios. E no caso do 8, né, eu comparei com a tabela dos múltiplos de 8. Foi assim? A gente pode fazer isso nos outros também, né?
Claro, né, que dependendo do tamanho do número pode dar mais ou menos trabalho. Para concluir aqui, vamos fazer a letra C. Aí os demais itens ficam, né, para vocês analisarem a resposta de vocês. E se ainda restar alguma dúvida, é só falar comigo, né, ou então com o seu professor. Vamos lá, na letra C ele quer que a gente analise os divisores do número 25. Bem, então vamos lá. Desses números aqui, né, quais são os divisores de 25? 2 não divide 25, né, porque 25 é um número ímpar. 3 é divisor de 25? Vamos analisar. 2 mais 5 dá 7. E 7 não é divisível por 3, então não dá por 3, né? 5 divide 25? Divide, né? É positiva a resposta. Porque termina em 5. Se termina em 5, né, dá por 5. Então 5 entra aqui na lista. Por 6 não dá, né? Porque nem deu por 2, nem deu por 3. Teria que dar pelos 2, né? Então não deu. Dá por 8? Né? Não dá por 8, pessoal, né? Porque mais uma vez, se a gente analisar, né? Dessa vez eu vou escrever. Se a gente analisar a tabuada do 8, né? A sequência dos múltiplos de 8, a gente começa, né, com 0, aí 8, aí 16, né? Do 16 pula para o 24, do 24 vai lá para o 32, né? De 8 em 8, é assim que a gente viu? Daqui continua, né? Mas para nós já basta. A gente vê, né, que o 25 não entra aqui, vai do 24 para o 32, então o 25 não entra. Não dá por 8. Dá por 9? Não dá por 9, né, porque a soma de 2 com 5 dá 7, e 7 não é divisível por 9. E também não dá por 10, porque, né, para dar por 10 tem que terminar em 0, né, assim? Cuidado para não confundir. Para ser divisível por 5, pode terminar em 5 ou em 0. Os dois servem, né? Agora, para o 10, só serve se terminar em 0. Então, só o 5 entra nos divisores de 25. Tudo bem? Bem, então os demais itens, né, como eu disse, ficam aí para vocês. Espero que tenham conseguido resolver. E se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato. Bem, dando continuidade, pessoal, vamos agora lá para a questão 7. Tá? A questão 7, sim, né, ela é uma questão em que você vai assinalar uma das alternativas, mas você tem que tomar cuidado, né? De que maneira você vai assinalar. Então vamos lá. Peguem um livro de vocês e acompanhem a leitura aqui comigo, tá? É uma questão de vestibular, lá de São Paulo, né? Interessante. E ele quer que nós façamos o seguinte. Indique, dentre as opções abaixo, então a gente tem aqui 4 itens, né? Aquela que apresenta todas as afirmações corretas. Então a gente dispõe aqui de 4 itens e cada um deles tem afirmações. Apenas um deles, né, afirma todas as afirmações são corretas. Tá? Em algum momento, 3 deles vão dizer alguma coisa que é errada. Então cabe a nós analisar qual é aquele que tem todas as afirmações corretas. Então vamos analisar uma por uma, né? No item A, acompanhado pelo livro de vocês, ele fala aqui: 12 é múltiplo de 2, de 3 e de 9. Aqui, pessoal, o 12 ele é múltiplo de 2, né? Como é que eu sei disso? Porque ele é par. 12 é múltiplo de 2. Eu vou escrever assim, tá? 12 é múltiplo de 2. Isso é verdadeiro. 12 é múltiplo de 3? É também, né? Porque 1 mais 2 dá 3 e 3 é divisível por 3. Então, 12 também é múltiplo de 3. Só que no final ele fala que 12 é múltiplo de 9. Né? Só que 12 não é múltiplo de 9. Tá? Não é. Múltiplo de 9. Como é que a gente sabe disso? A gente pode tentar fazer a divisão de 12 por 9, né? Ou então usar o critério do 9. Qual é o critério do 9? 1 mais 2 dá 3, só que 3 não é divisível por 9. Cuidado, tá? 3 é divisor de 9, agora 9 não divide 3, certo? 3 divide 9, mas 3 não é divisível por 9. Eu não consigo dividir 3 coisas para 9 pessoas, não consigo fazer o contrário. Mas para nós aqui, né, o que está interessante saber é se o 9 divide o 3. Então, não. Tá? Então a letra A tem 2 afirmações corretas, mas existe uma, né, que está incorreta. Então a gente não vai marcar a letra A. Tudo bem? Vamos então aqui analisar a letra B.
Na letra B ele fala que 2, 3 e 7 são divisores de 7. Se você observar, né, a gente sabe, né, que 7 é primo, né, pessoal? Vocês viram, né, nessa semana o conceito de número primo, né, que são aqueles números naturais que possuem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número, né? Então, ó, se 7 é primo é porque 7 só é divisível por 1 e por 7. Só que na letra B ele está falando que dá para dividir por 2, por 3 e por 7. Só dá por 7, né? Desses três números aí. Então, 7 é primo, logo, né, não é divisível por 2, nem por 3. Tá? Nem por qualquer número diferente, né, de 1 e de 7. Só que como a questão falou aqui, né, que era por 2, por 3 e por 7, dá por 7, mas não dá por 2 nem por 3. Então, essa afirmativa aí também é falsa, né? Vamos aqui para a letra C. Na letra C, a gente tem o seguinte: 2, 3 e 6 são divisores. Cuidado com essas palavrinhas, tá, pessoal? Compreendam bem cada uma dessas três palavras, né? Ser divisor de, ser divisível por e ser múltiplo de, tá? São três palavras, né, equivalentes, mas não são a mesma, não quer dizer a mesma coisa, dependendo da ordem que você escreveu os números. Como foi aqui no caso do 9, né? O 3, que é a soma de 1 com 2, né? 1 mais 2 dá 3. 3 não é divisível por 9. Mas 9 é divisível por 3, né? Então tome cuidado com essas ordens aí. Então, de novo, 2, 3 e 6 são divisores de 12. O que isso quer dizer? Que ele está dizendo que a divisão de 12 por 2, 3 e 6 é exata. E aí, pessoal, isso é verdade ou não? Analisando então aqui de novo, né? A gente já analisou o 12 lá em cima, não foi? O 12 dá por 2, realmente dá por 2. E o 12 também dá por 3, né? Porque 1 mais 2 dá 3 e 3 é divisível por 3. Só que no item C ele acrescenta o número 6. E aí, pessoal, 12 é divisível por 6? Sim, né? 12 é divisível por 6. Sim. Ele é divisível por 2, 3 e 6. Né? Que são as que a questão quer que aí você analisa. Por que eles são divisíveis por 2? Por que o 12 é divisível por 2, 3 e 6? É divisível por 2 porque 12 é par, não é assim? É divisível por 3 porque 1 mais 2 dá 3, né? A soma dos algarismos dá 3 e 3 é divisível por 3. E dá por 6, é até interessante dar por 6 porque eu já sei que dá por 2 e por 3, né? Então, se dá por 2 e por 3, também dá por 6. Tá? Então, o item C é o nosso item correto. Tá? Não haveria mais necessidade de analisar o item D, né? Mas, como aqui nosso objetivo é entender a situação, vamos analisar o que é que tem de errado na letra D. Tá? Então, a letra D diz o seguinte, ó, cuidado. 12 é múltiplo de 24 e de 39. Aqui, pessoal, tem uma armadilha muito grande, tá? 12 é múltiplo de 24. O que ele quer dizer com isso? Aqui você pode achar que sim, né? Que o 12 é múltiplo de 24. Mas cuidado, pessoal, o 12 não é múltiplo de 24. O 24 é múltiplo do 12, né? Porque o 24 ele aparece nos múltiplos de 12, né? 0, 12, 24, ok, né? 36 e assim vai, né? Agora, o 24 não é, o 12 não é múltiplo de 24, porque se você fizer os múltiplos de 24, você vai encontrar o seguinte, né? Os múltiplos de 24, né? Assim, escreve a letra M, um parênteses, coloca o número dentro, né? Agora a gente vai escrever os múltiplos dele. O primeiro sempre é o 0. Depois vem o próprio número, né? É 0, 24, e depois soma 24, né? 48. Soma 24 de novo, né? 72. E assim vai. Aqui já basta para nós, porque
O 12 nunca vai aparecer aqui, né? Porque do 0 já pula para o 24. Aí do 24 continua aumentando, de 24 em 24, o 12 não aparece aqui não. Tá? Então, muito cuidado com essa armadilha, pessoal. O 12 é divisor de 24. 24 é divisível por 12. Agora, 12 não é múltiplo de 24, né? Porque o 12 não aparece aqui. Você não consegue encontrar o 12 como múltiplo de 24. Então, já é falso, né? Só que a questão fala que ele é múltiplo de 39. Pior, né? Se não é de 12, se não é de 24, de 39 é que não vai ser. Porque o 39, né, aumenta muito mais rápido. O que é que a gente tem aqui, né? A gente tem 39, o primeiro múltiplo é 0. O segundo é o próprio 39. E aí vai aumentando de 39 em 39, né? 39 com 39 vai dar 78. Com mais 39, né, vai dar 117. E assim vai. O 9, né, o 12 nunca vai aparecer aqui, não, o número 12, porque do 0 já pulou para 39. E aí vai aumentando, então, muito mais rapidamente, tá certo? Então, a afirmativa ela é toda falsa, tá? Cuidado, porque eu sei que alguns podem ter caído nessa armadilha. Ela é toda falsa. Não tem nada nela que seja verdadeiro, nem a parte do 24, nem a parte do 39. Aqui na letra A, a gente viu, né, que duas partes são verdadeiras. Porém, né, aqui na D, nem nada é verdadeiro. Tudo certo? A única que é toda verdadeira é a letra C. Tá? Então, caminhando aqui para o nosso final dessa lista, vamos para a questão 12. Tá? A questão 12, né, se vocês acompanharem comigo pelo livro de vocês, ela quer que você diga quantos múltiplos comuns de 3 e 5 há de 0 a 30? Tá? Então, ele está falando aqui de múltiplos comuns, né? Que é algo que a gente vai ver ao longo dessas aulas. Tá? A siglazinha, né, do MMC. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Mas é algo que a gente vai usar daqui a um tempinho. Então, vamos lá. Quantos múltiplos comuns? Tá? Então, ele quer os múltiplos comuns. O que é isso? São múltiplos compartilhados, né? Números que aparecem nos dois ao mesmo tempo, né? Os múltiplos são compartilhados. Compartilhados entre quem? No caso ele fala, né, entre o 3 e o 5. De 0 a 30, tá? Então vamos fazer até próximo do 30 e ver quantos aparecem ao mesmo tempo. No 3 e no 5, né? Então vamos fazer aqui os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3, né, se a gente fizer aqui, vamos começar primeiro, né? Claro que é o 0. Aí 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, né? Vou escrever aqui o 33, só que ele quer até o 30, né? Então, pra gente já basta até aqui, né? Assim? Então, até o 33, só que ele quer que a gente analise entre 0 e 30, né? De 0 até 30. Ok. Agora vamos fazer o dos 5, né? Os múltiplos de 5. Vai dar uma lista um pouco menor, né? Porque o 5 já é um número um pouco maior. Então vamos lá. 0, 5, 10, 15, né? Você vai observando que realmente o critério do 5 ele vale, né? Os múltiplos de 5 sempre terminam em 5 ou em 0. Vai só mudando, né? O 0, 5, 0, 5. Por isso que o critério, né, é a unidade ser 0 ou 5. Continuando então, 20, 25, 30, né? Vou escrever aqui o 35, uma reticênciazinha, e assim por diante, né? Agora a gente vai analisar, né, quais entre 0, né, de 0 a 30 são compartilhados pelo 3 e pelo 5. Né? Então o 0 com certeza, né? O 0 aparece nos dois, claro. O próximo, né? O próximo vai ser o 15, concordam? 3, 6, 9, 12. Aí aparece o 15 aqui, ó. Vou circular assim para ficar melhor para vocês verem. O 0, o 15, depois do 15, aí 20, 25, 30, só o 30, né? E aí, né, lá na frente, vocês já podem estar percebendo um padrão, né? Mas se não perceberem, daqui a algumas aulas a gente mostra para vocês como encontrar esse padrão. Né? Então, a pergunta é quantos, né? Assim, então, são 0, 13,
O 0, o 15 e o 30, então, são 3 múltiplos comuns, não é assim? Do 0 ao 30 a gente tem apenas 3 múltiplos comuns, que são o 0, o 15 e o 30. Tá? Ele quer a quantidade. Os múltiplos são esses, então totalizam 3. E a questão 13, pessoal, tá? Ele é na mesma linha. Ele quer que a gente diga o seguinte, na questão 13, entre os múltiplos comuns, né, de 3 e 5 que você achou aqui na questão 12, qual é o menor deles diferente de 0? Então, claro, né, que 0 vai ser o menor, porque vai ser o primeiro múltiplo comum. Agora, qual é o primeiro, né, qual é o menor sem ser o 0? É o próximo, né? O próximo é o 15. Então, a nossa resposta aqui é o 15. Tá? E só para esclarecer para vocês, essa pergunta dele não é uma pergunta boba, tá? Ele não está perguntando assim para ver se você consegue entender o que é um número maior depois do 0. Na verdade, essa pergunta é bem pertinente, né? A gente vai ver lá na frente que isso aqui é justamente a definição de múltiplo de MMC, né? De menor múltiplo comum, tá? Só antecipando para vocês, é o primeiro múltiplo comum sem ser o 0, sabe? Maior que o 0, tá? Então, nesse caso aqui, esse múltiplo comum é o 15, tá? Mas isso aí a gente vai explicar melhor lá na frente, né? O livro ele já está preparando vocês para entender essas novas ideias, tudo bem? Bem, então, né, na página 114, eu vou fazer a correção dessas questões com vocês, tá? Então, as demais que sobrarem aí ficam para vocês, né? Tentarem verificar se estão corretas. E se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente. Bem, né? Dando continuidade aqui, pessoal, vou fazer agora com vocês a correção da página 114, tá? Ou, perdão, 114 foi agora, né? Da página 120. Lá na página 120, são poucas questões. Então dá para fazer talvez uma ou duas com vocês, tá? Continuando aqui, né, os livros de vocês. Vamos lá para a página 120, né, que é justamente a primeira atividade a respeito de números primos, né? Então vamos lá. Página 120. Vou corrigir com vocês, pessoal, apenas a questão 4, tá? Porque as demais são todas parecidas, então a 4 cobre as outras, né? Então, volto a dizer, se ficar dúvidas, é só entrar em contato. Então vamos lá com a questão 4, tá? A questão 4 diz o seguinte. Aqui, né, a gente espera que vocês tenham lido, tá, o livro de vocês, né, sobre as explicações de números primos. Mais uma vez, né, tem um vídeo lá no canal de da playlist de sexto ano, né, explicando para vocês o que é o número primo, né, como determinar se o número é primo e tal, né, e as propriedades dos números primos. E essa atividade, né, vem justamente para a gente praticar essas ideias. Então vamos lá. Passamos para vocês na questão 1, a questão 4, se eu não me engano a 5 e a 8. Então, apenas a 4 dá para dar uma base para vocês, né, continuarem as demais. Se ficar alguma dúvida, é só perguntar. Bem, pessoal, então a questão 4, né, acompanhando aí pelo livro de vocês, verifique quais dos números abaixo são primos, né, dentre esses 9 números aqui, né, 47, 51, 69, 83... até o 99. Então, ele te dá aqui esses 9 números, né? E quer que a gente determine quais deles são primos, né? Então, só lembrando, pessoal, o número é primo, né, quando ele possuir apenas 2 divisores naturais. Quem são esses divisores naturais? Apenas o 1 e o próprio número, né? Se o número satisfaz essas duas condições, essa condição, na verdade, a gente chama esse número de primo, né? O 1 é primo? Não, né? O 1 não é primo, porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo. O 2, né, é o único número primo que é par, e aí os demais números primos, né, tem que ser todos ímpares. Cuidado, né, que não é suficiente um número ser ímpar para ser primo, né? A gente sabe que depois do 2, todos os próximos primos são ímpares, né? Mas não quer dizer que todo ímpar vai ser primo, não, né? Por exemplo, o 15. O 15 é ímpar, perdão, mas não é primo, né? Porque dá para dividir por 3 e por 5, além do 1 e do próprio 15, né? Então, cuidado aí com essas afirmações. Então, tá aqui, ó. Esses são os 9 números que ele deu para a gente.
Ele quer que a gente analise, né, quais deles são primos, tá certo? Então vamos analisar aqui, né, pessoal, os critérios de divisibilidade, né, do que a gente já sabe para evitar fazer contas demais. Então vamos lá. 47. 47 é ímpar, né? Então já é uma boa característica para ele já ser primo, né? Não é suficiente, mas é necessário, né? Porque ele é maior que 2. 47, pessoal, dá para dividir por 3? 4 mais 7 dá 11, né? E 11 não é divisível por 6, por 3. Ok, né? Então já nem dá por 3. Vamos colocar aqui alguns primos, né? 2, 3, 5, né? Os primeiros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, né? Pulo 15, que dá por 5 e por 3. Aí vamos lá para o 17 e 19, né? Vamos deixar esses aqui que já são suficientes. Aí esses aqui são os 8 primeiros números primos, tá? Tem mais, a gente sabe, né, que são infinitos, mas esses aí servem pra gente. 47, né, não dá para dividir por 2, porque é ímpar. 47 não dá para dividir por 3, porque a soma não é divisível por 3. Não dá por 5, né, porque não termina em 5. Não dá por 7, né, porque se você olhar a tabuada do 7, do 42, né, que é 7 vezes 6, vai para o 49, que é 7 vezes 7, então não dá por 7. Não dá por 11, né, porque 44, que é 11 vezes 4, né, aí pula para o 55, que já é maior que 47. Por 13, né, por 13 não dá, porque, né, do 39, né, que é o 13 vezes 3, né, já pula, né, lá para o 52, que é maior que 47. Por 17 também não dá, né? Porque o 17, né, que é 0, 17, aí 34, né, assim, aí 51, então já pula, né, o 47, ok. 19, também não dá por 19, né, porque 19 é 0, 38, 0, 38, né, pelo 19, 0, 38, aí 57, né, assim, e aí vai pulando o 47, né? Então, se você analisar a divisibilidade, né, do 47 por esses números primos, a gente vê, né, que 47 é um número primo, né? Porque ele só é divisível por 47 e por 1, não é assim? Ele não é divisível por qualquer outro número natural que não seja ele mesmo ou 1, tá? O 51, pessoal, o 51 é primo? 51 é ímpar, né? Então já é um passo à frente. Ele não dá por 2. Agora, se você observar, 5 mais 1 dá 6, né? E 6 é divisível por 3, né? Então, o 51 ele é divisível por 3. Ou seja, né, ele é divisível por outro número além dele mesmo e de 1. Então, ele não é primo. Não é assim? Se você observar, né, ele também vai ser divisível por 17, porque é justamente 3 vezes 17, tá? Então, ele não é primo. Tudo bem? 47 sim, 51 não é. O 69, né? Se você observar, o 69 ele é ímpar, realmente não é divisível por 2. Ok, né? Já é um passo à frente. Agora, 69 é divisível por 3. Por quê? Some aí 6 com 9, né? 6 com 9 vai dar 15. E 15 é divisível por 3, correto? Então, se dá para dividir por 3, dá para dividir, né, por outro número além de 1 e do próprio 69, né? Então, ele tem pelo menos 3 divisores. Você vai ver que ele também é divisível, né, por 23, né, que seria o próximo primo aqui, tá? Então, ele não é primo. Tudo bem? Certo? Então, realmente, né, o 69 não é um número primo. 83, pessoal. 83, né? Ele não é divisível por 2, porque é ímpar. Não é divisível por 3, né? Porque 8 mais 3 dá 11, né? E 11 não é divisível por 3. Também não é divisível por 5, porque 5, né? Porque não termina em 5 nem em 0. Não é divisível por 7, né? Porque 7, se a gente tentar fazer a divisão, né, de 83 por 7, vamos fazer aqui rapidinho. 83, né, dividido por 7,
você vai encontrar 8. 8 dividido por 7 vai dar 1. Sobra 1, assim? Baixo 3. 13 por 7 vai dar só 1 também, né? Porque o 2 passaria. Vai ficar 7 e vai sobrar 6, né? Então o resto não dá exato, certo? Então não é divisível por 7. 83 também não é divisível por 11, né? Porque 11 você faz, né? 11 vezes 7 dá 77, não chega. Só que 11 vezes 8, né, dá 88 e já passa, então não dá por 11, né? Também não dá por 13, né? Porque se você fizer, por exemplo, vamos fazer aqui, né? 13 vezes... Vamos fazer 13 vezes 6. 13 vezes 6, né? 6 vezes 3 dá 18, vai 1. Já vai dar 73, né? 73. Ou melhor, 6 vezes 3 dá 18, né? Fica 8 e vai 1, né? E 6 vezes 1 dá 6, com aquele 1, 8. Então 78 chega perto, né? Só que se você colocar o 13 vezes 7, né? Mais uma vez só, já vai passar para 91, né? Que é justamente aquele que a gente viu aqui, né? Do caso. Então ele não passa, né? Ele não chega no 83. 83 também não dá por 17, né? Pelo mesmo motivo, né? Se você fizer 17 vezes 5, isso aqui já vai dar, né, 85. Passou, né? Já então, se você fizer 87 vezes 4, ou melhor, 17 vezes 4, você vai encontrar, né, 7 vezes 4 dá 28, vai 2, 68, né? Assim, então, não chegou em 83, mas passou, né, no próximo, certo? E também não dá por 19, né? Porque 19 vezes 4, né? 4 vezes 9 dá 36, vai 3. 4 vezes 1, 4 com 3, 76, né? Então não chegou. Agora 19 vezes 5, né? Se fizer vezes 5, 9 vezes 5 dá 45, vai 4. Aí 5 vezes 1, 5, aquele 4, 9, né? Então já passou também, né? Então a gente vê que 83 não dá, tá? E se você testar, né, pelos próximos primos que aparecem aqui, né? Que são o 23, o 29, né? Não tá continua dando. Então 83 é o nosso próximo número primo aqui, tá? Como a gente já viu aqui, pessoal, o 91, né, ele é o que? Ele é ímpar, né? Não dá para dividir por 2. Mas a gente já fez aqui em algum lugar, tá aqui, né? A gente já fez exatamente aqui, ó, que o 91 ele é divisível por 7 e automaticamente por 13, né? Porque 7 vezes 13 dá exatamente 91. Então, o 91 tem o 7 e o 13, né, além do 1 e dele mesmo. Então, ele não é primo. Tudo bem? Só para adiantar aqui as coisas, né, para não ficar muito longo. 97, tá, também vai ser primo, né? Com a prática você vai pegando isso um pouco mais rápido. Porque não é divisível por nenhum desses números aqui, tá? Nem dos próximos, né? O 39 ele não é primo, né? Porque 3 mais 9 dá 12. E 12 é divisível por 3, né? Então o 39, além do 1 e dele mesmo, tem o 3 como divisor. Você vai observar que também vai ter o 13, tá? 39 é divisível por 13 e por 3 também, né? Então ele já não é primo. O 24 é par, né? Qualquer número par maior que 2 já não é primo, né? Então não é primo. E o 99, né? Ele é divisível por 3, porque vai dar 33, né? Ele é divisível por 11, né? Então ele tem vários divisores além do 1 dele mesmo, né? Então 99 também não é primo, tá bom? Então a estratégia é essa, né? Se você quer saber se um número é primo, você vai tentar a divisibilidade dele pelos números primos menores, né? Assim, eu coloquei aqui alguns números primos, né? Que a gente consegue listar facilmente. E aí é só você listar, né? É só você perceber a divisibilidade desse número por alguns números primos menores, né? Se você encontra uma divisibilidade, né, que foi o caso desses vermelhos aqui, ele não é primo, né, porque tem a divisibilidade com outro número além do 1 e dele mesmo, tá certo? Os únicos primos aqui, então, são o 47, o 83 e o 97, tudo bem? As próximas questões, né, e a anterior também, a 1 são muito parecidas, né, você vai só testar
e verificar se o número é ou não número primo. Tudo bem? Então tá, esse vídeo fica por aqui. No próximo vídeo a gente continua a atividade da página 124. Tá certo? Até o próximo vídeo.